Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se alguém hoje vier falando que é apóstolo de Cristo, da Bíblia ou tal coisa que seja, é mentiroso. Não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Eu queria falar sobre a certeza de salvação. Muita gente entra em contradição com isso, quer arrumar um jeito de falar que um verdadeiro salvo, um verdadeiro cristão pode perder a salvação. E Jesus Cristo, todo tempo, ele fala que a salvação é apenas pela fé, ou seja, é dom de Deus, a fé. A gente crê não porque a gente quer, porque Deus nos injeta esse dom, nos dá o dom da fé. Concorda com todas as palavras que vão falando na Bíblia, que chegará a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que ouvirem a voz viverão. Então, realmente, como o morto escuta a voz e vive? O morto não escuta a voz, não escuta, está morto. Mas Deus, ele faz o morto escutar a voz dele. E assim mesmo a gente consegue ver que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Ou seja, o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a audição, não essa audição que você está ouvindo a minha voz, mas a audição da palavra de Deus, a compreensão das coisas que estão escritas na palavra de Deus. Ou seja, aí entra o dom da fé por através da palavra de Deus, que capacita a pessoa de ouvir. E a gente vai ler aqui em João 4, João 5, aliás, a partir do versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então aqui o Jesus, ele fala que quem crê nele tem a vida eterna, não entra em juízo, ou seja, não entra em condenação. Aquele tribunal de Apocalipse pode esquecer. E essa palavra combina com João 3, que também fala sobre isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí tem a parte mais à frente que fala que não entra em juízo também, não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Esse aqui deixa bem claro com já passou da morte para a vida. Vamos continuar lendo aqui no 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, essa palavra que eu estava comentando antes de começar a ler, ela justamente combina com aquela palavra que fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, o morto não tem como ouvir, e o homem natural é um homem morto, um defunto. Ou seja, ele só consegue ouvir a palavra da fé através da palavra de Deus, porque Deus consegue injetar nele o dom da fé, para que ele possa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso sem deixar nenhuma margem de dúvida para a gente contestar. A gente fala que pode perder a salvação, e Jesus Cristo diz que tem a vida eterna, já não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Vamos ler aqui em João 6, a partir do versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas
mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o deu o selo. E aqui nós vemos que, todavia, eles estavam procurando Jesus não porque ele era Deus. Eles nem acreditavam. Porque em todo o tempo, mais à frente, quando ele vai lendo, quando a gente vai na leitura, a gente consegue ver que os judeus pegam em pedras, querem apedrejar o Senhor todo o tempo, porque não criam que ele era Deus. Eles queriam desfrutar dos milagres, dos pães, dos peixes, das curas, mas em nenhum momento acreditavam que aquele ali fosse o Cristo, ou seja, o Messias. Eles não aceitavam ele se dizer que era o Filho de Deus. Para eles aquilo era uma blasfêmia grandiosa demais. E hoje em dia a gente vê muito isso, cristãos que dizem estar indo até o Senhor, dizem que estão buscando a Deus. E a palavra de Deus lá em Romanos fala que não tem quem busque a Deus, não há um sequer, não há um justo, nenhum sequer. Todos extraviaram e destituídos são da glória de Deus. E mais importante, mais bonito que fala que sendo justificados agora gratuitamente pela fé. Ou seja, quem tem fé em Jesus, como a gente leu em João 5, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Então, uma pessoa que vai a Jesus porque tem o dom da fé, ele vai com a intenção de buscar a Deus, porque ele vai se encontrar com Deus. E não vai se encontrar vai ir atrás de bens materiais, uma vida melhor nessa terra. Ele, a todo momento, ele só vai estar esperando a volta do Senhor, para encontrar com ele nos ares. Eu não estou falando da volta do Senhor aqui na terra, que irá acontecer 7 anos depois do arrebatamento, porque primeiro tem que ter os 3 anos e meio de princípio das dores e os 3 anos e meio de grande tribulação. E que vão ficar aqui aqueles que não creram na verdade, que receberão a operação do erro, como está escrito, que não receberam a operação do erro, a operação não receber a verdade, para que não quiseram crer na verdade, receberão a operação do erro, para que crias na mentira. E Satanás virá com todo o poder, para descer fogo do céu. Ou seja, as pessoas que ficam buscando milagres, curas, aparições, visões, essas coisas, essas pessoas estão sendo já ensaiadas pelo ensaio que Satanás já tem preparado, já tem se instalado dentro da cristandade, que o apóstolo Paulo mesmo vem avisando várias vezes que se introduziria falsos irmãos, falsos profetas, falsos mestres que distorceriam a palavra. E ao tempo todo nós sabemos que é pela fé. E quando o homem fala que tem que fazer alguma coisa para poder estar na presença do Senhor, para poder se manter, isso é anátema, como o apóstolo Paulo mesmo falava, que não vem de Deus. Isso é anátema, é um evangelho maldito. Maldito seja essa pessoa que está falando um evangelho desse, o qual não é outro evangelho, porque só tem um evangelho. Qual é o evangelho? Cristo morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, e o seu sangue nos limpa todos os nossos pecados. O seu sangue foi a moeda de pagamento para com o Pai. Ou seja, não tem outra moeda que possa igualar. Pode ter obra que for, se não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. Você pode ser bonzinho o que for, melhor, mais caridoso, mais bondoso, e todo tempo isso não vai te levar para o céu. Mas a partir do momento que, mesmo que você tenha suas fraquezas, fraco, errante, eu não estou dizendo que a pessoa é salva, vai andar desenfreada no pecado. Pelo contrário, a pessoa vai querer andar em comunhão com o Senhor. Mas todo tempo a palavra de Deus vem falando de pessoas que andavam erradas, que eram corrigidas através de doenças,
ou morte. A gente vê em 1 Coríntios 5, aquele irmão que foi disciplinado através da morte, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor, como está escrito. A gente também vê ali Ananias e Safira sendo mortos. E eu entendo, no meu ponto de vista, que sim, eles foram salvos, porque todavia eles eram cristãos. E se criam no Senhor Jesus, eles foram salvos sim. E não é pelo que a pessoa faz. Se a pessoa errar nessa terra, como está escrito na palavra de Deus, o Pai, que é Pai bom e justo, ele irá corrigir. O que é corrigir? Vai açoitar, Eu, por exemplo, eu tive um AVC, devido eu estar andando indignamente na presença do Senhor. Não estava andando conforme um servo de Deus deve andar na terra. Pois agora, se o Senhor me permaneceu a minha vida, é porque Ele quer que eu dê um bom testemunho na obra dele. E não é para me salvar. Como muitos falam, Deus te deu uma segunda chance. Segunda chance de quê? As pessoas falam, para você se salvar, para mim me salvar? Não, para você poder se salvar. Não. Simplesmente, Deus me deixou vivo para me dar um testemunho de uma boa obra. Agora, um bom testemunho, andar direito nas coisas deles. Sendo que eu sou Daniel, eu sou carne, estou preso nesse corpo de carne ainda, nesse câncer que é esse corpo. E todo tempo, esse corpo, ele tem inclinação para o mal, ele tem inclinação para as coisas da carne, para o pecado. E todo tempo, se eu não estiver na presença do Senhor, não estiver orando, buscando, me enchendo da palavra de Deus, todo tempo eu sou alvo fácil para Satanás. E o que ele mais quer é pegar um verdadeiro salvo para poder fazer da cara dele de chacota entre o povo, entre os mundanos. Porque o que vai acontecer é falar, não era salvo? Lá, é o crente. Isso que eles querem, isso que Satanás quer. Mas um verdadeiro salvo não perde a salvação. A gente pode ter mais certeza ainda quando a gente vê em 1 Coríntios 3, que o apóstolo Paulo pega e fala que se alguém, que o fundamento, né, foi lançado, alicerce, e quem edificar sobre esse alicerce, essa fundação, que é Jesus Cristo, seja de pedras preciosas, de ouro, de prata, de madeira, de feno, de palha. A obra de cada um será revelada no dia do Senhor. Ou seja, o fundamento de Jesus Cristo. Se está em cima do fundamento, é cristão. Se não está, não é cristão. Nem tem obra. Por mais que pareça que tenha, não vai ter. É palha mesmo. E a obra de um cristão verdadeiro, ele está em cima da alicerce. Qual é o alicerce? É Cristo Jesus. Crer que Cristo Jesus morreu no seu lugar. Acabou. Esse é o alicerce. Essa é a fundação. E a partir do momento que nós sabemos disso, a gente tem que edificar em cima desse alicerce. E o que? Um edifício, seja de pedras preciosas, de ouro, de prata, madeira, palha ou feno. A obra de cada um será revelada no dia do Senhor. No dia do Senhor será revelada se a obra da pessoa foi genuína, foi uma obra de verdade em Cristo Jesus, não para se salvar, mas porque ele é salvo, ele produziu obras. Agora, eu vou produzir obra para poder ter obra, já não é mais obra. Assim, mão feita sem fazer. Porque se você faz com o intuito de ganhar premiação, já não está certo. A partir do momento que você faz por amor a obra de Deus, aí sim é uma obra legítima. Entenda, a obra legítima é aquela que sai automaticamente por amor, por você sentir o amor por seu irmão, você sentir amor pelas coisas de Deus, pelas obras de Deus. Lá em João fala bem claro que nós conhecemos os que são nascidos de Deus, porque os que são nascidos de Deus amam os filhos de Deus, amam as coisas de Deus. E o fim da nossa fé é o amor, porque o amor, sabe, perfeito, o amor de um irmão para com o outro. A gente sabe agora que a gente anda pela fé em amor, pela fé em amor. O que nos salva é a fé do Senhor Jesus,
o amor que ele teve pela gente, por nós. Ou seja, qual o tamanho do amor de Deus? Deus nos amou de tal maneira, não falo tamanho, porque é tal maneira que deu o seu filho pra gente. Não tem amor maior do que o de Deus. A gente não tem nada para oferecer para ele. Agora, ele, depois que derrama o seu amor em nossos corações, através do dom da fé, para nós crermos em Jesus Cristo, então, automaticamente, a gente sabe que Cristo morreu por nós, senão ele não precisava vir aqui na terra morrer por nós. Cristo, Jesus, ele não precisa da gente. Deus Pai não precisa da gente em nenhum momento, mas ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nós, para nos salvar. Entende? A gente tem a salvação porque Jesus é bom. Simplesmente assim. Porque Deus é bom. E ainda a gente consegue ver que a salvação basicamente é isso. Mas para dar mais uma reforçada, eu vou ler aqui João 6 a partir do... João 6, 28. Disse-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Eles perguntam as obras, no plural, né? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, a obra de Deus é essa, como eu já expliquei. E disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazei tu, para que o vejamos e creias que em ti que operas tu. E todo o tempo eles visto já vários milagres, eles perguntam: que obras que fazem tu? Que sinais faz tu? Sabe? A mesma coisa que os crentes fazem hoje. Dizem crer em Jesus Cristo, mas falam que tem que ter obra. Não, tem que ter obra, porque senão você tem que ter. Eles não tem mais o que falar. Porque automaticamente, quando você fala que tem que ter obra, isso te imputa alguma coisa para você fazer. Automaticamente, você tem uma responsabilidade de ter obras. Se você tem que ter obras, você fez alguma coisa. Se você fez alguma coisa, como está lá em João 7, não lembro que capítulo, que versículo, fala assim, que se alguém quer fazer a vontade de Deus, conhecer se é de Deus. Qualquer coisa que dê glória somente a Deus, é de Deus. Qualquer coisa que dê glória a Deus e ao homem, não é de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, se dá glória ao homem, não vem de Deus. Simples. Não, mas eu salvo por graça, mas eu só tenho que me manter, eu tenho que ter obra. Não vem de Deus. Não vem. Eu falo sem medo de errar. Não vem de Deus. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Deus não divide sua glória com ninguém. Se você tem que ter obra, você tem que fazer alguma coisa. Você vai ter obra porque você é salvo. É diferente. E se você não tiver obra, é porque você eu falo de um salvo verdadeiro. Se você não tiver obra, está andando errado tortuosamente, vai ser punido, vai ser castigado pelo Pai para poder se endireitar em boa obra. E se não der boa obra, o Pai vai recolher, vai ceifar. Porque assim também o apóstolo Paulo, ele falou lá em Corinto, quando ele falava sobre a ceia. Ele falou que já tem muitos entre vós que dormem e muitos que estão doentes. Como assim dormem e doentes? Dormiam, ou seja, já dormiam no Senhor e estavam doentes por desobediência, assim como eu tive meu AVC. Ou seja, uma pessoa que está andando em pecado, que está andando tortuosamente, ou ela se endireita, que o Pai primeiro ele dá avisos, assim como ele me deu vários avisos, eu sabia todo o tempo que eu devia me endireitar, mas realmente é difícil sair da lama. Uma ovelha que ela cai na lama, ela fica escorregadia e todo o tempo ela fica tomando tombo atrás de tombo, sem nem conseguir se limpar do primeiro tombo ainda. Mas o Senhor, que é o Pai bom, ele vem e coloca a ovelha nos seus lombos, nas suas costas, e carrega ela de volta para casa, entendeu? Não tem como uma ovelha perder a sua salvação. Jesus fala isso em João 10.
Meu Pai que mais deu é maior que todos e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Vamos ler aqui João, né, a partir do João 6, a partir do 36. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Aqueles lá, eles estavam vendo o tempo todo o Senhor Jesus e não estavam crendo nele. Hoje em dia, nós só podemos ver pela fé. Se alguém tem a fé, vai enxergar o Senhor Jesus. Mas vai enxergar o Senhor Jesus, Deus, o Senhor Jesus que quer estar perto dele, porque ele é Deus, não o Senhor Jesus que pode me favorecer em alguma coisa. Automaticamente, um cristão sabe que a vida dele aqui na Terra, ela já ele está aqui para dar um bom testemunho. A vida dele não importa aqui para nada. Se fosse assim, o Senhor teria livrado Tiago, teria livrado Estevão, teria livrado Paulo, teria livrado Pedro, sabe? E a gente vê o tempo todo que o povo de Deus passa por atribulações. O apóstolo Paulo escreve que é necessário que sejamos contristados, ou seja, entristecidos com várias atribulações que provam a nossa fé, ou seja, as atribulações para provar a nossa fé, mas não é que então tem que ter tribulação para mim poder ser salvo. Não, as atribulações provam a nossa fé, provam a genuidade, provam o caráter da nossa fé. A gente vai conseguir suportar as coisas, e se não suportar, é simplesmente por desobediência, não querer passar por certas coisas, e a gente começa a sofrer correções do Pai, tá? Porque existem provações e existem correções, são coisas diferentes, mas todas as duas podem levar ao cansaço, ao desânimo, à dor, mas Deus sabe consolar. Cada um, Deus trata de um jeito, de uma maneira, porque cada filho tem um tipo. Paulo era um tipo de filho, Pedro era outro tipo de filho, João era outro tipo de filho. Se você lê o Evangelho, lê as passagens, lê as cartas, você vê o desempenho de cada um, como cada um andava, como cada um se portava, que é muito diferente um do outro. Olha só, você tenta muito a esse versículo é lindo. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Todo o que o Pai dá para Jesus vai a ele. Todo. Acabou. Se Deus deu, vai a ele. Ou seja, capacitou como? Pelo dom da fé. Como está escrito. Pela graça dos céus por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus capacita com o dom da fé. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando que Jesus vai nos lançar fora? De maneira nenhuma, nunca. Mas eu posso voltar atrás. Não pode, porque você foi ensinado pelo Pai. O Pai que te deu, todo que o Pai dá para ele, vai a ele. Acabou, ponto final. Não, mas a pessoa, ela pode desistir. Não pode, porque agora a pessoa que crê em Jesus Cristo, ela tem o Espírito Santo de Deus habitando nela. Simples. O Espírito Santo qual foi dado para que fique com o cristão para sempre. É ele que resiste o anticristo. O anticristo não tem como vir enquanto o Espírito Santo estiver morando em grupo na igreja, coletivo e individual no cristão. Então, o único que resiste, o Espírito Santo resiste para que o anticristo não venha. Assim que acontecer o arrebatamento, pode começar já tudo, porque aí o céu vai começar a bater novamente o relógio profético lá do livro de Daniel, que parou, não sei em quantas semanas estamos agora, mas falta muito pouco para chegar a hora de Cristo realmente voltar, descer aqui na terra, reestruturar Jerusalém e governar sobre o milênio, onde vai ter
Aonde vai ter o quê? Vai ter joio e trigo. Onde vai ter ovelha e bode. Onde vai ter... Só que, todavia, nós vemos que se a gente não estudar as dispensações, fica muito complicado de entender a comunicação do Senhor nas palavras dele. E muitas das vezes nos leva a confusões, achar que a palavra que fala em uma coisa, em outra. Nos evangelhos é bem complicado a gente pegar alguma coisa e associar sem entender dispensações. Quando alguma coisa fala de fruto, fala de luz, está falando de testemunho e não de salvação. Quando alguma coisa fala de galardão, de coroa da vida, isso não está falando de salvação, está falando de premiação. Entenda sempre essas coisas, que é muito importante. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me... me perdi. Porque a vontade do Pai que me enviou é esta, que eu não... que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Ou seja, a vontade do Pai é que Jesus não perca nenhum, que ele ressuscite todos no último dia. Então, quando você fala que alguém pode se perder, você está chamando Jesus de quê? Fraco? É isso que você está falando. É triste, mas é isso. Você está falando assim, um cristão pode se perder. Você fala assim, Jesus seu fraco. É isso que você está falando. Não fala isso não. Fala que um cristão pode se perder nunca mais. Um que pode se perder é um professante, é um joio, é um falso. Um verdadeiro cristão que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador não pode perder a salvação. Ou Jesus é fraco? Eu acredito que Jesus não pode me perder. Eu tenho certeza que o braço dele é muito forte. Ninguém pode. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a gente consegue ver aqui que é por crer. Mas, Daniel, hoje não tem como ver Jesus. Eu sei, Jesus está no céu com o Pai, na glória, ressuscitado, mas todo o tempo nós conseguimos ainda ver ele, pelo olho da fé, porque realmente a nossa fé enxerga. Eu já me enxergo na glória com o Pai, eu já me enxergo na glória com o meu Senhor. E assim deve ser um cristão, saber que ele está na glória já e que ele não perde. Assim como Efésios fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Acho que é mais ou menos isso. Vamos ler aqui a partir do 44. Ninguém, esse versículo também é lindo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém pode ir a Cristo Jesus se o Pai não der. E ele o ressuscitará no último dia. Ninguém pode ir. Se você vai a Jesus, é porque você foi ensinado por Deus pelo dom da fé. Não tem outra maneira de ir a Cristo Jesus. Tem muita gente que professa estar indo a Jesus, mas não querem uma vida melhor nessa terra, querem um gênio da lâmpada mágica, querem um pé de coelho, não querem Deus, querem alguém que possa arrumar um bom trabalho, arrumar um bom casamento, um bom filho, boa família. É somente isso. Um cristão verdadeiro, ele tem a vida eterna, ele não precisa de um pé de coelho. A vida dele é nos céus, é onde os olhos não viram, o ouvido não ouviu e o coração do homem não chegou. Ali está a herança dele, está junto a herança dele. Sabe quem é a herança do cristão verdadeiro? É Cristo. Entendeu? Você entende que
nada, nem ouro, nem prata, vale nada. A gente quer Cristo, a gente quer Deus, porque Cristo é Deus. Ele é o nosso Criador. É com Ele que a gente quer estar o tempo inteiro. É para Ele que a gente se dedica. Esse é o amor de um cristão verdadeiro. É ter Cristo na sua mente o tempo todo, no coração o tempo todo. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, por Deus. Então, não tem como a pessoa ir de outra maneira, só se ela for ensinada por Deus. Ou seja, só se ela receber a fé ou receber o Espírito Santo para poder crer. É isso. Pela fé, ela vai receber a vida, sim? Ela vai passar, ela receber conhecimento de que ela tem conhecimento normalmente de pecado, automaticamente quando ela recebe a nova vida, o conhecimento de que ela é incapaz de fazer alguma coisa, e automaticamente ela crê em Jesus Cristo. Ela vai crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ela recebe o selo da promessa, o Espírito Santo, que aí não tem mais volta, não tem como perder a salvação. Entendeu? Primeiro se nasce de novo e depois se crê, porque a partir do momento que a pessoa nasce de novo, ela recebe o conhecimento. Recebe conhecimento do quê? Que ela não tem que fazer, igual tá lá em Romanos 7, aquele homem de Romanos 7, ele já é nascido de novo, ele tem um conhecimento que ele é pecador, mas não consegue fazer nada. Ele fala todo tempo que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse ele pratica, anda junto com ele o tempo todo. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Ou seja, só tem visto o Pai quem é de Deus. Ou seja, quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem Deus escolheu. Infelizmente, mas se você clamar a Deus e falar, Senhor, como assim, Senhor? Não tem como fazer nada. Eu não tenho como me salvar. Se reconhecer, porque você acha que as suas obras te salvam, está enganado. Agora, se humilhe ao Senhor, peça a Ele entendimento para poder ser salvo. Mas salvo porque Ele quer te salvar. Deus é bom, é piedoso. Ele salva o que se considera pecador. Lembra que tem aquela passagem que fala o publicano e o pobre. Aí vem e fala, Senhor, eu jejuava tantas vezes, eu dava esmola, eu fazia isso e aquilo, eu fazia isso e aquilo. E o outro, Senhor, eu sou batia no peito e falava, sou pecador, Senhor. Senhor, ele clamou o Senhor o tempo todo, e o Senhor justificou o que estava clamando por ele, se reconhecendo pecador, sem ter o que fazer. E assim é todo aquele que é nascido de novo, porque ele se reconhece pecador, sem ter o que fazer. Apenas ele pode fazer o quê? Aceitar a graça, aceitar a misericórdia de Deus. Porque graça é favor imerecido, ou seja, a misericórdia de Deus para todo aquele que aceita, que crê que Jesus é o Salvador. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vou ler de novo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí você pega agora e fala, não, mas pode perder a salvação? Faz isso não. Senão, poxa, dá tristeza. Toda vez que eu escuto as pessoas falam assim, mas pode perder, isso não, varão, não. E as pessoas ainda, o pior, que muitas vezes elas pegam e falam, não, mas isso aí é a sua fé. Não ensina isso. Não ensina isso. Ainda querem privar de poder ser falada isso, que a pessoa tem a vida eterna.
E o que está escrito na palavra de Deus que não tem? Não, irmão. Mas se falar assim, um novo convertido, ele vai poder pecar, vai poder andar mau caminho. Uma pessoa que conheceu a Cristo verdadeiramente, ela não vai querer andar em mau caminho. Ela vai querer andar no bom caminho. Uma pessoa que professa, então, portanto, claro que ela vai assim, então beleza, não precisa fazer nada. Agora, uma pessoa que realmente foi salva, o amor dela está voltado para Deus. Imagina, eu tive um AVC, então o meu braço direito ainda não mexo ele. E tô vindo e ajudo uma pessoa. Aí ele tá devendo um agiota e o cara ia tirar a vida dele. Aí eu falo, não, eu pago. O cara fala, poxa, mas não tem como te pagar. Tá. Eu, não, esquenta isso não. Amanhã depois eu tô passando com as bolsas, só com o braço. Ela fala, quero te dar. Não, não precisa não. Ah, não, eu quero, Daniel. Te ajudo daqui. Isso é o amor que um cristão verdadeiro vai ter. Eu me usei como exemplo, claro que não chega nem aos pés disso. Um verdadeiro salvo por Cristo, não tem como imaginar. Era muito maior. Era você estar no corredor da morte, esperando a sua sentença ser executada. Você já recebeu a sentença é: você merece morrer, e você está preso e aguardando a sentença. E só isso. Mas do nada vem alguém e fala, eu morro no lugar dele. Eu morro no lugar dele. E é isso que Cristo fez. Ele já morreu no seu lugar. O que mais você quer agora? Fazer e falar, eu fiz alguma coisa? Nada tu pode fazer. Faça agora para Deus em agradecimento, falando, Senhor, obrigado pelo que tu fez por mim. Senhor, eu estou fazendo pouco, eu ia morrer, o Senhor me deu vida. Eu quero te servir, Senhor. É esse o coração de cristão, de um verdadeiro cristão, que é o tempo todo fazer para o Senhor, por amor ao Senhor, e não para se salvar, sabendo que todo tempo, se ele tropeçar, se ele cair e tal, ele deve se erguer de novo, porque o Senhor não quer que um filho fique na lama, não quer que um filho suje o nome dele, porque se ele sujar o nome do filho, o nome dele, o Satanás está pronto para o que é lá? Teu filho, está fazendo teu nome. É isso, é o nosso acusador, está o tempo todo nos acusando para o Pai, quando nós fazemos coisas erradas. Por isso nós sofremos correções, todo o tempo. Passamos provações, aflições, porque Deus quer nos tratar conforme a sua maneira. Muitas das vezes não entendemos certas coisas que sobrevêm sobre a gente, porque passamos certas coisas. Mas todo tempo temos que ter confiança que nada está acontecendo de mal, que Deus sabe tudo o que acontece, porque tudo o que acontece na vida de um cristão verdadeiro é bom, é para melhor, seja correção, é para edificar, para botar ele de volta no caminho. Se for provação, é para poder instruir ele crescer na fé, crescer em esperança, ele saber as coisas de Deus. Tudo concorda para a salvação nossa. A nossa salvação já é ganha. E tudo concorda para que o Senhor seja glorificado no nosso corpo aqui nessa terra. Porque através do nosso andar, do nosso caminhar, as pessoas têm que falar, realmente, é um servo de Deus. Realmente, é uma serva de Deus. Glória a Deus. Que cara. Mas a glória não é nossa, porque todas as coisas quem faz é Deus. Deus faz tanto a vontade de querer de fazer, quanto o executar, como está escrito na palavra de Deus. Eu espero que venham a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, tendo a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, creia somente em Jesus, tenha certeza que nada pode te separar do amor de Deus, e somente isso, creia, busque a palavra, leia, ore a Deus, e tente andar em comunhão sempre com o Pai. Quando uma pessoa é salva, ela vai querer estar em comunhão com o Pai. Fiquem com Deus, creiam em Deus sempre, em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém.